Olá pessoal, mais uma vez eu estou aqui para trazer uma dica para vocês e hoje a dica é de português e especificamente trata sobre o tema de interpretação e compreensão de texto. Quando a gente fala desses dois temas, compreensão e interpretação de texto, a gente entende que no compreender um texto está ligado ao entendimento do que de fato está no texto e a interpretação é do que está no texto, mas do entendimento a partir das nossas conclusões. Só que como é que a gente distingue isso dentro do texto, dentro de uma questão? É quando na questão, por exemplo, pergunta o seguinte, ele dá lá as referências que você vai tomar como base para interpretar ou para compreender o que a questão pede, e além daquelas referências que ele fala como uma pergunta ou um parágrafo do texto, ele vai falar assim, o texto infere que é o mesmo que afirmar, ou senão o texto diz que. Aí isso você entende que ali naquele momento é a compreensão de texto, já que você trabalha com o entendimento de que ocorreu de fato naquele texto que você leu. Além disso, você tem que entender também de tipologia textual e de gênero textual. Quando a gente fala de tipologia textual, a gente está falando de tipos de textos. E dentro dos gêneros textuais, a gente fala de classificações que tem dentro de cada tipo. Por exemplo, na tipologia textual há um tema que há um tipo de texto que é chamado de injuntivo. O que é que esse tipo de texto faz? Ele traz características de instruções, geralmente. E qual tipo de texto que a gente tem como exemplo que seria de instruções? Aí eu coloco como exemplo aqui um cardápio. Quando você vai a uma lanchonete, a um restaurante, ali tem instruções do que de fato vende, do que de fato serve enquanto comida. E isso aí é um exemplo de gênero textual, ou seja, o cardápio, da tipologia de texto que chama injuntivo. Aí, quando você entende diversos tipos de textos, então há diversos gêneros textuais, ou seja, saber diferenciar o que é gênero e o que é tipo textual e saber quais são as classificações de cada um deles. Logo em seguida, a gente vai para os tipos de narrador. Há o narrador personagem, observador e onisciente. Falando especificamente do narrador personagem, é necessário falar aqui que há dois tipos desse narrador. É aquele narrador personagem protagonista e o narrador personagem coadjuvante. No momento da procura vocês vão entender a diferença, mas especificamente vocês têm que estar atentos ao quê? Que há o narrador personagem, ao observador e ao onisciente. Logo em seguida tem a reescritura textual, que aqui você de início vai focar na gramática dentro do conjunto de acentuação, pontuação, crase, para verificar se naquele conjunto de texto que a questão pede a reescrita, que é um parágrafo do texto de outra forma, toda a gramática está correta, e logo em seguida você verifica o sentido do assunto se está coerente conforme o parágrafo que ele lhe indicou para você fazer reescrita textual. E nesse caso, você pensando na gramática e no sentido como fatores que lhe auxiliam na reescritura textual, você está pensando aí e fazendo de fato a coesão textual. Então, quando você entende que a reescrita ela é conseguida, no caso, no sentido de resolução de questão, de fato acertar, você vai entender que é a partir da gramática e do sentido e você trouxe uma coesão textual para, de fato, responder aquilo que era necessário. Logo em seguida, você vai focar nas tipologias de linguagem, ou seja, tipos de linguagem. E o que se refere a esses tipos de linguagem quer dizer que há um tipo de linguagem que o autor do texto se expressa. E nesse caso há duas, denotativa e conotativa. Falando da linguagem denotativa, esse de que inicia a palavra, ela dá sentido de dicionário. Faz essa analogia para você entender que toda linguagem denotativa é uma linguagem formal, uma linguagem real, o que de fato existe. Já a linguagem conotativa é uma linguagem figurada, é algo que você coloca diz algo como por imaginação, e que não é real. E logo após, as figuras de linguagem. E o que seriam essas figuras de linguagem? Seria tipos de frases, de textos, ou até de períodos do texto, que traz uma característica específica. Por exemplo, dentro dos tipos de linguagem, a gente tem a metáfora.
E como exemplo de metáfora, eu coloquei aqui: voltou da praia parecendo um peru assado. A pessoa que volta da praia como um peru assado, segundo a metáfora, e compreendendo o que está sendo dito aqui e interpretando a partir das nossas conclusões, quer dizer que a pessoa veio queimada de lá, como um peru que é assado e fica queimado. Então, isso aqui é o que a gente tem para hoje de interpretação e compreensão de texto. Vou tirar uma foto do quadro e deixar no final. Então, olha cada tópico que tem aí inicial e busca entender cada um desses tópicos, porque é isso que vai lhe ajudar a compreender ou interpretar um texto. Valeu!